Você mandou pelo Gmail, né? Ou Exatamente. pelo... Acho, acho que é o acadêmico. Assim, acadêmico, né? acredito que seja. Pronto, pronto. Realmente aqui. Acho que aí já começa na parte de métricas, não. Tá errado aqui. Ele mais tem aí, capítulo 0 do Manfredo no sumário. Ah, certo. Enfim, eu só queria ver aqui a questão da parametrização Deixa eu olhar a página. da faixa de Möbius. Aqui Primeiro. ele coloca, né? Tudo bem, estou vendo aqui. Ah, já encontrou? Ela coloca, sim, eles colocam isso aqui 2 menos V seno de U sobre 2 vezes o seno de U. Continua aqui embaixo. Mesma coisa, 2 menos V seno de U sobre 2. Mesma coisa, agora cosseno de U. E aqui cosseno de U sobre 2. Bem, aqui esse elemento ele está no R3, né? Então, se eu fizer aqui, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer essa identificação desse camarada com a outra faixa de Möbius, que está definida como sendo o coeficiente do cilindro finito, né? O cilindro Sim, o Z varia entre -1 e 1, se eu não me engano. menos 1 e 1, ou seja, menos 1 e 1 cartesiano S1, né? E ele faz aquela relação da equivalência do menos x está relacionado ao menos ao próprio x. Então ele faz meio que isso daqui. Identifica esses bordos aí entre eles, né? Bem, aqui eu poderia definir uma φ. A priori eu posso tentar verificar se eu trocar o sinal de U. Trocar o sinal de U aqui altera a expressão, né? Vai ficar com mais aqui, porém, esse aqui o V vai estar variando de 0 até, aliás, de -1 até 1, né? Não é isso? Exatamente. Que vai ser o comprimento da reta, né? Que vai ser rotacionado. Isso. Então, a priori, se eu trocar o sinal de U, eu vou trocar o sinal da primeira coordenada, mas aí eu trocaria aqui também, ficaria um mais, na segunda aqui só trocaria ali. Esse U, ele vai variar no intervalo, é que não coloca o domínio, né? 0,2π.
Aí eu acho, 0,2π, né? porque vai ser uma rotação todo no círculo todo, né? É 0,2π. Então o camarada aí está no 0π, né? Acredito que O seja. sobre 2, né? O argumento aqui. Desse fato aqui, a gente considera que a imagem desse camarada aqui, ela a priori parece ser simétrica, né? A priori, você tem os dois valores ali dentro. Agora, para você colocar ela nesse cilindro aqui dentro, talvez seja um pouco mais complicado aí. Então, assim, a priori a gente não trabalha, digamos, com essa identificação, mas fica aí, a gente vai passar mais à frente, essa dúvida aí para saber qual é a isometria entre essa faixa e a outra. E que transforma essa faixa, como ele define, como a projeção do cilindro, o quociente pelo menos um do cilindro, e a função do produto aí, né? Entre a faixa de móveis que está dada por essa parametrização e a faixa de móveis dada pela outra expressão. Claro que aqui são duas parametrizações aqui, né? Aqui você parametriza menos de um segmento. Se você tivesse uma única parametrização, você teria ela diffeomorfa, né? A um aberto do R2 e aí seria orientável. Todo aberto do R2 é orientável. Essa outra parametrização aqui que faz essa identificação, né, do P e do menos P, talvez você consiga mostrar digamos, que ela não é orientável diretamente, ao invés de pegar esse diffeomorfismo aí entre eles, né? Tentar descobrir quem é. Você pega, apesar do exercício 2, a ideia é ser o contrário, né? O exercício 2 aí, a ideia é de que você vai fazer usando esse campo normal de vetores aí. E claramente você teria essa mudança de coordenadas aí dando algum problema por conta desse normal aí que não está definido, né? Você define o normal, ele não é contínuo. Sim, sim, dá problema nele, né? No vetor lá. Isso. Só estou pensando aqui como seria A para gente, identificar. a gente poderia ir para outros depois, veria esse, né? Para não perder muito tempo. De fato, vamos passar para outra. Mas aí, de fato, você pode responder usando essa daqui, né? Essa Essa parametrização. do R3 não tem problema não mesmo, né? Tem não. Assim, só Tá bom. porque as duas são a faixa de Möbius, né? A faixa de Möbius mais conhecida, de fato, é a outra. Certo, justamente. Essa do quociente é meio obscura Essa ainda. quociente fica meio por fora. Certo. Professor, eu tenho Mas, só mais uma dúvida para finalizar as minhas sim, dúvidas. sim. É, a questão 9 ela não está na lista, peraí. Não está, exatamente. Mas eu fiquei só com uma duvidazinha na definição mesmo de orientação, 9 porque. aqui, né? É, cadê? Sobe mais um pouco. É na 9. A 9, né? Tá, Sim, tudo bem. é porque ele diz assim, né, que para provar que o M sobre G é orientável, se só se aí tem essa condição aí, né, de M, existe uma orientação em M, né, tal que os differs de G, por exemplo. Ok, aí ele já dá uma estrutura de variedade diferenciável para o M sobre G na teoria, não é isso? Aí, essa questão dela ser orientável, ela vai ter um atlas que torna ela orientável. Aí, esse atlas que torna ela orientável, aí, por hipótese, ele é compatível com as cartas que a gente já definiu na teoria, para ela como variedade quociente? Aqui tem um detalhe, né? Como é que é? Você diz o item A, é? No item A mesmo. Então, como foi a questão das cartas já serem orientáveis? Porque
ele dá cartas orientáveis, né? Uma estrutura, né, que torna ela orientável, não é isso? Aí Isso. essa estrutura, ela obrigatoriamente tem que ser compatível com a estrutura que ele dá na teoria, que torna ela uma variedade diferenciável, né? Que ele define uma estrutura para ela a partir da estrutura de M. Certo, certo, Porque tem aquela questão dos exatamente. atlas serem compatíveis, não é isso? Compatíveis. Os atlas, a priori, primeiramente, né, você vai construir essa variedade quociente através dos atlas da M, né? Exatamente. Que é uma ação propriamente descontínua. Então, em cada vizinhança aí, você trata, digamos assim, como a esfera, né? Você pega o hemisfério norte e aí você estuda só ele, porque menos ele já vai estar fora ali, né? Então, está identificado, né? Você parametriza com única carta o hemisfério norte. Eu estou falando do espaço projetivo, né? Quando Sim, você sim. faz com menos Parte um da ali. esfera, né? Isso, você usa a parametrização da esfera. Sim. Nesse caso, obrigatoriamente, se você tem que ela é, se existe uma orientação, você pergunta se é esse tipo de cartas que você vai usar, é? Porque assim, a gente vai pegar, tem uma orientação, pá. Aí Sim. esse atlas da orientação, ele é obrigatoriamente compatível com outro atlas que a gente já tem, né? Não tem um atlas que a gente Na consegue a partir de. quociente. Sim, porque houve uma solução aí que está aí nesse PDF, né? E o pessoal ele já faz, né? De modo que eles são compatíveis, esses dois atlas. Aí eu fiquei não, com essa dúvida, sabe? Bem, a priori você tem um atlas na M, né? M E sobre aí, G. e aí você vai depois colocar um atlas na M sobre G, não é isso? Sim, Só que a priori, o seu atlas da M, digamos assim, não necessariamente ele está naquelas vizinhanças que são descontínuas, sim, sim. certo? Ele pode, Certo. eventualmente, por exemplo, você tem a projeção estereográfica, né, que só omite um ponto, e aí ele não vai ter como ser um atlas do espaço projetivo. Um atlas não, uma parametrização, né? Porque aí você Exatamente. abrangeria pontos dos dois casos. Porém, você reduz, e aí você só trabalha com essas reduzidas. Aí, digamos assim, esse subatlas, que é um. Que da verdade também é um atlas, né? Porque você. O atlas de uma variedade tem o atlas maximal, mas você pode ter outros, você retira ali uma coisa que continua cobrindo a variedade toda e dá um atlas ainda. Então, você só considera esses atlas que tem essa propriedade aí como é que se diz? Deslocarem as vizinhanças. Certo. Você, e aí, você considerando esses atlas na M por G, quando você for fazer as mudanças de coordenadas, como são vizinhanças deslocadas, elas podem ser parametrizadas pelas duas funções, pelas duas funções, e aí a compatibilidade é natural da compatibilidade da M. Como ela é preservada, né, Certo. pelos diffeomorfismos de G, então você não vai ter problema nessa escolha. Né? Primeiro você vai ter orientada, e aí qualquer ponto dele vai ter esse diffeomorfismo aí. Era essa a sua pergunta, mais ou menos? Ou? Era quase essa. Assim, a gente tem essa estrutura, né? Que o senhor acabou de falar, no M sobre Sim, G. sim. Aí o fato de ele dizer, prove que MG é orientável, C só C. Aí na ida, aí a gente vai partir. MG é orientável. Aí essa orientabilidade que ele está falando é com relação a esse atlas já, que o senhor acabou de falar? Ah, sim, a MG ela vai ter Porque, um atlas. porque a priori, o fato dela ser orientável diz que ela tem um atlas, né, de orientação. Algo que eu quero saber se é o mesmo dessa definição. Entendeu? Ah, sim, você quer recuperar esse atlas para outro. Bem, aí você. Exatamente. Eu como saber que Ah, eles são compatíveis, pelo menos, né? Porque aí eles vão estar definindo a mesma estrutura, né? Diferenciável. de fato, você vai ter que trabalhar talvez com reduções, certo? Nos abertos aí. Como ela é uma aplicação descontínua, então, por exemplo, se você tiver uma cobertura em uma Atlas aí no MG, você tem um aberto lá, digamos, né?
Isso. Você tá aqui na MG, sei lá, toda. Ver se dá pra. Talvez dê até pra fazer aqui. Aí você pegaria esse aberto aqui, que ele pega, digamos, uma parte do hemisfério norte e uma parte do. Pega um, digamos, um sul e um norte, né? Pega dois antípodas. E aí você não pode usar essa parametrização aí, né? Então você pegaria, eventualmente reduzindo esse camarada dessas classes de equivalência, quando você fizer, você pega um aberto aqui, deixa eu ver aqui, exatamente, você pegaria um aberto aqui em, você tem a projeção que sai de M em M por G, né? Essa projeção aqui dá. Aí você pega um aberto aqui, você pega o π menos 1 desse aberto, e aí você verifica se esse aberto, ele é daqueles abertos que você tem que são separados, né? Ou seja, você verifica se G de U interno U é igual vazio, não é isso? E aí você verifica, se não tiver essa propriedade para todo G dentro do seu grupo, então você reduz esse aberto e aí considera apenas essas cartas aí desse tipo. Tudo bem que isso aí e aí você, com essas cartas aí, você produz uma orientação. Né? Você tendo uma cobertura, e aí você, depois de você ter essa orientação, aí você inclui todas as demais que são compatíveis com elas. Né? Porque a priori, uma orientação, você não tem todas as cartas que são compatíveis. Você basta ter uma cobertura, e a partir dessa cobertura você soma todas as cartas compatíveis, e aí sim você tem uma orientação. Teoricamente, a orientação é maximal também, nesse contexto, né? Todas as cartas compatíveis com aquela cobertura. Aí você acaba vendo que essa orientação ela vai também passar para G, né? Para M por G. Você tem esse só sim. Ok, professor. Obrigado. Pronto. Mais algum aí, pessoal, de variedades? Aqui também ele fala de topologia Hausdorff, né? A gente não vai. Passar aqui para as dimétricas. Ó, pessoal, esse aqui tem, né? A aplicação antípoda dada por esse daqui. Essa métrica aí do SN digamos, é bem natural, né? Você define como sendo a diferencial desse A, da projeção, né? E aí você verifica que numa vizinhança, como vai, você pega, digamos, uma vizinhança que não contenha polos antípodas, né? Por exemplo, um polo sul, um polo norte, você vai ter essas parametrizações. Essa 2 aqui vocês fizeram. Aqui, acho que não tem muita. Essa 3 aqui também é direto, né? Você já usa a expressão anterior, né? Já que você tem as coordenadas anteriores, você joga o toro plano dentro de R2N por essa expressão ali anterior. É isso não? A priori isso aqui vai dar
Deixa eu ver, isso aqui vai dar, digamos, um produto de vários S1s aqui, né? De NS1, né? S1, cartesiano S1, cartesiano S1. Então, você vai definir uma métrica aí, que é a projeção natural dada por... Eles falam de π, né? Mas, na verdade, você está aumentando aí até a dimensão, né? E ele, claro, vai querer mostrar que isso daí dá o toro plano, né? Então, sendo que com esta métrica aí dá o toro plano, então essa imagem, que seria a inclusão, né? Essa inclusão aí anterior de Tn em R2N, falou aqui. Isso aqui dá essa imersão isométrica aí. Sim. Professor, quem seria o toro plano mesmo? O toro plano, Sim. deixa eu colocar aqui. No toro plano você tá, eu vou fazer no R2, mas aí vocês imaginam como é que fica na dimensão, né? Você pega o conjunto G igual a conjunto de T de Rn, enfim, aqui está em Rn. Translações, ia dizer translações unitárias, mas é translações inteiras. Inteiras, certo? O que é que isso quer dizer? T de x, x1, até xn. Isso daqui é uma translação inteira, se isso aqui é uma soma de um inteiro, né? X1 mais, digamos, T1 mais xn mais Tn. Ou seja, T é essencialmente igual a quem? A T1, T2, aliás, Tn. Vocês estão vendo aí o que eu estou escrevendo aqui, né? Sim, professor. Isso daqui pertencente a quem? Pertencente a Zn, certo? Os inteiros. Claro que a identidade está aqui, né? E identidade é igual a zero, né? E se você fizer composições, isso aí é É, um no grupo. caso, vai ser uma ação, no caso, vai ser um quociente, é? É, História. a maneira mais simples é você definir isso aqui como sendo quociente. Aí você define, Bonito. digamos, o G, você define, digamos, a M como sendo a G, aliás, Rn quocientado por esse G aqui. Tá? De maneira mais prática, vocês já viram aquele jogo que você tem no Nokia, vocês são muito novos para isso, mas aqui no R2 é o que eu ia dizer, você tem aqui o famoso celular aqui, você tem o 1, o 2, o 3 aqui, os dígitos aqui, o telefone, é que você tem um botão aqui de ligar e outro de desligar aqui. Aí ele tem um joguinho que era uma cobrinha aqui, que você ia andando com ela aqui, Oxe, esse jogo era bom. esse joguinho aqui, quando você sumia desse lado aqui, você reapareceria aqui do outro, né? Você estava no joguinho aqui, quando você sumia aqui em cima, tinha dois tipos, mas o toro é justamente isso. Você apareceria aqui embaixo novamente, no mesmo ponto. Então, matematicamente, você está fazendo a identificação da seguinte maneira: você identifica esse lado aqui com esse outro, você faz a identificação. Deixa eu ver aqui. E aqui eu vou botar um vermelho. E você identifica esse lado aqui com esse outro aqui.
Certo? Então, topologicamente, você pegou esse pedaço aqui e colou nesse, virou um cilindro. E aí você monta esse cilindro aqui. Isso aí na geometria diferencial. E aí você pega na topologia diferencial. E aí você também colou esse pedaço aqui nesse outro. Então você de fato forma um toro. Diffeomorficamente. Porém, você permanece com a métrica do plano. No caso aqui, com a métrica do Rn. Por isso que ele é chamado de toro plano. No caso, ele vai ter curvatura zero, alguma coisa assim? Tem Alguma métrica? porque, tem porque aqui é o seguinte, você pode definir a métrica digamos, em M, né? Você define que para ele ter curvatura zero, você define eu acho que é da maneira que está esse exercício aí, né? Você define essa métrica no toro plano da seguinte maneira, né? A questão da esfera. Todas essas translações aqui, elas são isometrias, né? São. E aí, então você consegue usar o mesmo raciocínio aí do exercício. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se ele fala. Do exercício 1 e 2. Aliás, do exercício 1 apenas, né? E aí você prova que essa métrica aqui, você tem essa projeção natural aqui que sai de Rn. Deixa eu ver aqui. Você tem essa projeção aqui que sai de Rn e vai no que a gente chama de Tn, né? Que é o toro plano. Então você define a métrica G da seguinte maneira, né? Você define G de V, W. Como essa métrica ela é definida apenas localmente, então você, por exemplo, você tem uma curva aqui, beta, alfa e beta, tal que alfa' é igual a V de zero, e beta' de zero também é igual a W. Então você vai definir essa sua curva de maneira que você pega uma restrição dela e ela recaia dentro de um abertinho daquele, né? Na verdade, de um cubo que tenha lado menor do que um, né? Se pegar um cubo que tem lado menor do que um, ele sempre é deslocado nessas translações, né? Se o lado desse cubo aqui ele tiver menor do que um, como as translações são inteiras, ele sempre vai ser deslocado e aí você vai ter uma isometria nesse, enfim, eu vou chamar de U, sendo um cubo, e você reduz talvez o tamanho dessa curva, e aí isso daqui, π restrita a U, indo em π de U, é uma isometria, na verdade, é um difeomorfismo. Então, sendo difeomorfismo, você define a métrica aqui, π, você define o interno V como sendo a diferencial de π a menos 1. Deixa eu ver aqui, interno, o diferencial de π a menos 1 dessa π aqui restrita, né? De V. Aqui é a definição, digamos, simbólica. Você também pode definir da seguinte maneira, né? Diferencial. Aqui talvez seja um pouco mais teórico. Você pode definir assim: diferencial de π em U vezes diferencial de π em V. Isso aqui é o interno V no euclidiano, certo? Vou botar um zerinho aqui que é no euclidiano. E também seria no euclidiano. Por que você pode definir assim? Porque a π vai ser sobrejetiva, né?
E aí, se ela é sobrejetiva, então, dado vetores W, sei lá, W e... Aqui eu botei U e V, né? Eu vou botar W e Y aqui. Enfim, não combina muito com vetor, mas enfim. Você vai ter que W, ele é igual a diferencial de π de algum U, e você vai ter que o Y é igual a diferencial em π de algum V. É a mesma coisa do que está escrito ali acima, porque nessa restrição aí, essa diferencial, ela é de fato bijetiva, né? A, a π, ela não é bijetiva, mas a diferencial dela vai ser. Você pode mostrar que ela, por ser, como é que se diz aqui, uma projeção de uma ação descontínua, então, localmente, nesses abertos aí, ela é difeomorfismo, portanto, a diferencial é um isomorfismo, né? Ou seja, objetiva. E aí você define dessa maneira aqui. Ou se você quiser ser um pouco mais sofisticado, define assim também, sem usar a inversa, né? Mas de toda forma você está usando implicitamente. Aí isso aí resolve também os exercícios anteriores, né? Já que A e G também são isometrias, não vai ser difícil você mostrar também que essa métrica aí também vai ser uma isometria. Eu acho que aí você não vai depender do aberto que você tomar ali a sua curva. Entendi. Essa métrica do R3 que ele fala na questão 1, é porque eu conheço aqui a métrica que vem dela como se ela tivesse inclusa no R3, né? Imersa, no caso. Aí dá para definir uma métrica, não é isso? Que é a Isso. inclusão dela, A né? induzida, né, eu acho. Boa, isso, exatamente. Aí o senhor falou de uma da projeção, não entendi bem. O senhor poderia explicar? Vida de alguma projeção? Tem como definir outra também? Ou uma outra conhecida? Por essa? Na esfera, Sim? Ou essa é a mais conhecida, assim? eu falei da projeção estereográfica, né? Aí eu não sei como é. Você A conhece? projeção estereográfica é simples, quer dizer, Não, a métrica, né? A parametrização eu conheço, agora a métrica vindo. a métrica da projeção estereográfica, você vai ter que mostrar que elas coincidem, né? A, Mas a, de entendi. fato você pegaria aqui e... Não, de fato ela vai ser a mesma métrica, a induzida, né? Que você fala, né? Você pega aqui o R3 e aí você induz a métrica de lá do R3 no plano tangente, né? Da esfera. Sim, sim. Aí, a da parametrização, a da projeção estereográfica, na verdade é que você vai induzir isso aqui no plano RN. Quando você projetar aqui, você vai pegar a métrica que já está na esfera aqui e trazer ela aqui para o RN. Essa métrica aí no RN vai ser curva. Apesar dela vir de um RN mais um, aqui, por exemplo, você está com a esfera no R3, né? Aí você projeta, você recai num R2, por quê? Porque você projetou S2, né? Essa projeção assim mais simples. Então, a sua métrica da esfera S2 é curva, e aí quando você coloca nesse R2 aqui, digamos, essa projeção aqui é a projeção estereográfica, que você transportar aqui, você tem dois vetores tangentes aí na esfera, U e V, né? E aí você quer fazer o produto interno dele da esfera, você faz simplesmente, vai ter curvas, né? E aí você vai fazer aqui o produto, um produto tangente, um camarada tangente aí, é o terno V. Isso aqui em R3. Já que no R2, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa projeção estereográfica e você vai definir que G de Sn, de U interno V, isso daqui vai ser igual a
diferencial dessa projeção de U interna, diferencial dessa projeção em V. Esse valor aqui vai ser diferente da métrica do R2. Não vai dar a mesma, porque senão a métrica do R2 seria plana. Teria essa modificação aí. Essa inclusive, é a métrica canônica do R3, da esfera, né? E do R3 também, né? Que é o ΔJ. Professor, no livro do Rodney tem umas notas que ele dá 3 exemplos de métrica da esfera. É bem interessante, ele faz todas as contas da projeção também. Porque a projeção da métrica da esfera, se eu não me engano, ela vai dar ΔJ. Quando você projeta aqui, isso daqui dá ΔJ 1 mais norma de x ao quadrado. Se não me engano, é uma coisa assim desse tipo, né? Então, modo que essa métrica aí, ela, quando o x tende a infinito, ela tende a zero, porque justamente ela não pode ser isométrica, nem quase isométrica com o R2, já que o R2 é... Não, o comprimento das curvas aqui vão dar infinitos, né? Você tem que fazer esse cálculo aí, mas enfim. Vocês têm um 4 aqui ainda dividindo aqui, mas enfim. Nesse sentido aí. Bem, então você tem essa métrica. Aqui você teria do espaço hiperbólico, ele define como sendo um grupo de Lie, né? Então, acho que essa daqui eu retirei, mas enfim, eu também... Essa parece ser interessante também, quem quiser ver aí. Essas... Alguém fez essas 5 aí? Acho que é bem canônica, né? Essa 5 eu achei um pouco estranha. Ó, pessoal, essa daí é 5. Reprove que as isometrias do SN, essa é uma das que eu tinha separado para a gente dar uma olhada. Em Rn mais 1, com a métrica induzida, são as restrições ASN das transformações lineares ortogonais de Rn mais 1. Isso aí talvez dê essa ideia aqui, né? Você tem a esfera aqui. E aí a gente quer... Deixa eu ver se eu consigo usar o mesmo que a gente já tinha, né? Para não ficar tantos... Aqui... Aqui você tem o seguinte, você tem a esfera e você tem ela dentro do Rn, né? Então, como é que você vai pegar uma isometria da esfera para o Rn? Ou seja, a gente disse que essa isometria da esfera se associa a uma restrição de uma isometria do Rn, que são as translações horizontais, ortogonais, né? Então, para você pegar uma isometria do Rn, que é uma transformação ortonormal, ou seja, uma isometria que preserva a origem, você vê o seguinte, que ela primeiramente, você pega aqui, seja uma certa φ saindo do Rn, indo em Rn, que é uma transformação ortonormal. Então, aí você pega essa daí para ver que é a isometria na esfera, se basta restringir φn a Sn. Isso aqui eu vou chamar de φ cursivo. Essa restrição aí, para eu verificar aquela isometria, primeiramente eu tenho que ver que ela é de Sn em Sn, né? Porque eu sei que φ sai de
Sn e vai em, naturalmente, como toda função, em φ de Sn. Falta provar ainda que isso aqui seria o próprio Sn. Mas, de fato, né, ela é isometria, então ela preserva as medidas de distância, né? Isso aí é um detalhe interessante, quer dizer que φ de P é igual a 1 também, né? Por que que isso daí ocorre? Inicialmente, a gente sabe que módulo de P, isso aqui é igual a 1, ou seja, distância de 0 até P, isso aqui é que por ser transformação ortonormal, ela vai preservar, né? Você tem também essa possibilidade aqui de você ver que o A de, sendo transformação ortonormal, o A de P contra o A de P, isso aqui também é a transposta de P, vezes o P, isso aqui dá identidade, então isso aqui é o P vezes o P, isso aqui é igual a 1, mais rápido do que o outro raciocínio que eu utilizar aí. E aí você, claramente, você define, eu ia usar um outro argumento aqui, essa distância aqui seria essa daqui. Até, na verdade, um argumento bem mais complicado aqui, né? Que aí você tem, o φ de zero vai ser zero, por ela ser, preservar a origem, e aí você vai ter essa propriedade aí anterior. Bem, mas enfim. E aí, voltando aqui, você faltaria mostrar o quê? Que ela é uma isometria na esfera. Mas aí você vai ter o seguinte, né? Se você tiver o de V tangente à esfera, o IV aqui no TP de M, então vai existir as curvas alfa e beta de um intervalo I que vai em Sn e que está contido em Rn mais 1. Então você simplesmente observa que diferencial de φ aplicado em alfa, isso daqui é igual, isso aqui é estrito em T igual a zero, isso aqui é igual a d φ aplicado, deixa eu ver aqui, verdade aqui ddt, né? Simplesmente você vai ter como é uma restrição e a sua curva já está na esfera, então dφ aplicado em alfa, isso aqui no, e isso daqui vai ser na verdade igual a dφ aplicado em o alfa da U, né? Pronto, aí você vai ter isometria aqui, né? O d alfa. Então, por elas serem iguais, esse dφ de U, dφ de V, isso aqui é igual a dφ de U, dφ de V. Por ser transformação ortonormal, isso daqui vai dar 1. Aliás, isso aqui vai dar U interno V. Bem, esse seria o caso direto, né? Então, aqui você já tem que ser a isometria do Rn, vai ser a isometria da esfera. Então, reciprocamente, se você tiver, se φ sai de Sn em Sn é isometria, então a gente vai definir φ, defina φ de, tome
Rn mais 1 igual a R mais cartesiano Sn com a métrica, vocês vão ver, reconhecer aqui como a métrica das coordenadas polares, né? dr2 mais R2 vezes dφ. Isso aqui d. Vou escrever aqui diretamente G. G de Sn. Essa é a métrica das coordenadas polares, né? E aí defina nessas coordenadas aí. Lógico que aqui eu estou omitindo a origem, mas aí é só um ponto, enfim, que eu posso até fazer o seguinte, né? Ser mais correto quanto à variedade, né? Então aqui a gente vai definir a φ, não sei se está dessa maneira a resolução lá, mas aí a gente vai definir a φ de R e aqui P, um camaradinha do Rn, como sendo R vezes φ, aí eu pego a minha φ que eu já tinha lá, φ de P. Aí falta mostrar que esse camaradinha aí é uma isometria em Rn, né? E aí você vai ter que pegar as curvas. E aí, claro que essas curvas elas vão ser dadas por dois tipos aqui de vetores. Você vai ter os vetores del R. E você vai ter os vetores da esfera que eu vou chamar de del θ i. Então, se você vai ter aqui o dφ de del R. Na verdade, você vai ter esse aqui, né? Isso aqui de maneira dφ del R. Por essa maneira aqui que a gente escreveu, isso aqui vai ser del R. Del R. Porque, de fato, para você pegar uma curva que satisfaz essa propriedade aqui, você fixaria alfa de t igual a t φ de, deixa eu ver aqui, na verdade, antes do p aqui, né? De P0, né? P0 pertencente a Sn, né? E aí você teria tipo uma curva radial, né? E aí você tem que o alfa' de t, deixa eu ver aqui, é justamente P0. Se você olha esse camarada em coordenadas polares, na verdade isso é um par ordenado aqui, certo? É uma curva que vai dar justamente esse camaradinho aí. Só tem a primeira coordenada, porque aqui quando você vê o Rn, ele teria n mais 1, o Rn mais 1, n mais 1 coordenada. Mas quando você vê coordenadas polares, ele tem o t aqui e as coordenadas da esfera. Bem, então aí voltando, você tem que isso aqui dá simplesmente um zero, né? Ou, se você escrever aqui, como a primeira coordenada estou chamando de R, pode ser del R, nesse sentido. Note que na esfera você vai ter P coordenadas. Bem, enfim, isso daqui vai dar, na verdade, que é o G de del R, del R. De maneira análoga, você tem os outros produtos aí, para não se parar tanto aí. E aí você vai ter que, de fato, φ de Rn menos a origem, em Rn, naturalmente, menos a origem, é uma isometria.
E aí você estende ela, digamos, continuamente para a origem, e ela vai ser também... e ela vai ter que ser uma transformação ortogonal, né? Então, a isometria nesse contexto aí tem que ser uma transformação ortogonal. Certo? Bem, vamos para as próximas aí, né? Então, a maneira mais canônica é essa. Essas 6 aí, vocês têm, digamos assim, uma resposta bem simples para ela, não? Pode até ter uma resposta, mas eu digo bem simples, porque para mim essa daí você vai ter a resposta canônica dela, ou seja, a relação de M localmente isométrica N não é simétrica, né? Então você vai ter, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Sim, professor. Eu estou ouvindo. Se você tiver aqui a M dessa maneira, S1, aliás, a M igual a R, eu vou colocar aqui R2, mas pode ser Rn, e aqui a N igual a S1 cartesiano R, que é o cilindro, né? Então você define a seguinte expressão aqui, similar ao que foi feito ali. Deixa eu ver aqui. Define a π de UV como sendo a exponencial de IU, e aqui repete o V. Isso aí você simplesmente enrola o cilindro, né? Se você pegar uma folha de papel, você simplesmente enrolou ela aqui, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Também simplesmente enrolou ela aqui no cilindro e aí você montou as propriedades aqui dela. Note que as distâncias, se eu tinha uma curva aqui desenhada, as distâncias, na verdade, se eu enrolar ela de qualquer maneira aqui, seguindo uma curva embaixo, não precisa ser S1, eu vou ter uma isometria. Porém, deixa eu ver aqui, o que é que a gente pode dizer? A gente não vai ter que essa curva aqui, uma inversa psi, igual a φ menos 1, tal modo que n seja isométrica R2, né? Por quê? Bem, de maneira bem clássica, você pegaria uma curva fechada aqui, que seria S1 cartesiano 0. E aí, se você fizesse o φ desse S1 aqui, você ia ter... Bem, aqui você pode até usar a parte de geodésicas, né? Você ia ter uma geodésica em R2. Isso aqui contida em R2. Geodésica. Porém compacta. E aí você contradiz o fato da geodésica do R2 serem retas, né? A priori, isso aqui é uma maneira mais simples. Você não tem como ter uma isometria local nesse sentido, de volta. Outra coisa talvez seria um argumento topológico aqui, né? Você faz essa curva aqui isometricamente. Você pode medir o comprimento dessa curva aí, que vai dar 1. De repente, eu acho que o da geodésica é o mais simples que tem para esse. Você usando aqui a geodésica, porém você não tem, contradiz o fato que as geodésicas do R2 vão ser retas.
ver aqui mais umas. Fala de grupo de Lie, a gente não vai se aprofundar nisso. Isso aqui, transporte paralelo, vai ser uma isometria, né? Esse aqui, vocês notem que essa isometria é apenas ao longo da curva, certo? Espera aí, pessoal, só um momento aqui. Não tá chovendo aqui em pessoa não, mas a pessoa tá lavando o prédio aqui, a janela tava aberta. Enfim, você vai ter essa 2, você vê que você vai fazer o seguinte. Você vai ter que os vetores eles estão aqui sendo transportados de volta para um único ponto, né? Então você vai ter a seguinte expressão, né? Você tem aqui os vetores aqui ao longo dessa curva. Você vai aplicar o P T0 a menos 1 T e aí trazer todos esses vetores para o ponto, sei lá, alfa de T0 aqui, né? E você teria essa expressão aí todas concentrada nele. Bem, pessoal, acho que... E aí vocês podem ver mais algumas dúvidas que tiverem sobre essas aqui. Mas aí a gente pode depois fazer outra aula de exercícios ainda, para vocês derem mais uma aprofundada. E aí a gente continua, digamos... Essa parte aqui de métricas também não é tão... Sim, interessante essa métrica aqui, né? Só 8. Você calcular o símbolo de Christoffel aqui. Aqui eu escrevi até em sala, né? Isso aqui é o espaço hiperbólico, ele diz que é o símbolo plano superior, a gente chama de H2. E essa outra que eu trabalho bastante em algumas pesquisas são as métricas lorentzianas, né? O transporte paralelo é o mesmo. E aí a conexão Levi-Civita também é dada nessa mesma expressão. De certa maneira aqui. Sim, pessoal, aqui quanto aquela questão da esfera que eu ia falar para vocês é o seguinte, você tem uma isometria, a gente ainda não chegou a provar que todas as geodésicas, ou seja, todas as retas do R3 são minimizantes, mas de fato a gente chegou a trabalhar com vizinhanças normais, né? A gente pode obter esses resultados da seguinte maneira, né? Se você tem uma vizinhança normal do R3, isso aqui você reduz isso aqui para ser uma bolinha de centro zero, pode ser de qualquer centro, né? Você transladando o R3 é homogêneo. E aí você faz isso daqui, né? Você tem que as geodésicas radiais aqui nessa vizinhança são minimizantes, aqui também as geodésicas lateralizadas. Mas aí para você ir para uma bola maior, como é que você faria, né? Então você simplesmente faz uma mudança de coordenadas, né? Você simplesmente define a T de, digamos, se essa bola aqui tem raio epsilon, você quer ir para uma bola de raio, pode ser raio R, né? Então você define a φ que sai de Rn e vai em Rn, que leva o ponto P no ponto P no ponto R sobre epsilon vezes P. Então a bola, isso vai levar a bola de raio epsilon na bola de raio R, né? Não é isso? Se fizer a norma desse camaradinho aqui, vai dar isso daí. Bem, isso daí não é uma isometria, né? Mas aí vocês vão ver que isso aí é uma
homotetia, né? Ou seja, apenas uma mudança de escala. E aí aqueles parâmetros da distância, a distância aqui, se você pegar essa outra variedade aqui, a distância de φ, digamos assim, φ de A a φ de B, isso aqui vai ser igual a R sobre epsilon, vezes a distância de A até B. Certo? E aí você considera. Eu acho que a gente não chegou a trabalhar ainda com a função distância, né, de maneira prática. Talvez aqui seja o caso da gente definir a função distância, né? A gente define, seja P e Q pertencente a M, é uma variedade riemanniana. Você vai ter a distância de P a P aqui. Isso aqui é igual a o ínfimo do comprimento de gama de AB, ou seja, onde gama de A, gama de 0 igual a A e gama de B. Aliás, gama de A igual a P e gama de B igual a Q. Ou seja, gama AB, aliás, gama PQ. Gama liga P aqui. Suave por partes. Então, essa curva aí, ela vai ter essa propriedade. E aí você vai, digamos assim, você vai pegar esses dois pontos. E aí você vai fazer essas curvas aqui. E vai definir a distância como sendo ínfimo, né? Claro que o ínfimo aqui no R2, no plano, vai ser uma reta, que são as geodésicas. E aí a gente viu que essas geodésicas minimizam, localmente elas minimizam. E aí no R2 é o mesmo procedimento aqui. Eu sei que numa minúscula bolinha aqui, os segmentos de reta são quem minimiza aqui, digamos, posso fazer uma translação, né? Aqui já não precisa de tanto. Até P. Aqui você vai ter a propriedade dessa maneira do seguinte modo aqui. Deixa eu ver aqui. Estou fazendo a pintura aqui da janela. Enfim, mas aí você vai ter essa bolinha aqui de raio F, ela é transformada nessa outra bola aqui que eu mostrei para vocês de raio R. E aí vocês, como esse R é arbitrário, vocês podem ver que essa distância vai ser averiguada em qualquer bola do R2 com essa distância aí. Então você vai poder simplesmente ter os segmentos de reta e, portanto, as retas sendo geodésicas, que minimizam a distância. Então, a gente vai ter essa propriedade aí do R2 interessante. Deixa eu só ver aqui. Essa já seria dessa parte aqui, né? Bem, como eu disse para vocês, essa daqui a gente já pode... Como... umas coisas mais teóricas aqui, de contas mesmo de EDO. Mas aí naquele estilo aquelas contas. E justamente aqui, eu creio que é onde ele define... Não, aqui é outra coisa. Mas enfim, aqui vocês podem trabalhar as questões que eu selecionei. Eu creio que eu selecionei a partir das 5 aqui. Sobre esse conceito interessante aqui, que é os campos de Killing, né?
Ele não coloca na teoria, isso aqui é bem interessante, mas aí ele coloca apenas nos exercícios, que isso aqui realmente faz parte da teoria. Então, diria para vocês fazer essa questão dos campos de Killing. Essa daqui também é interessante, essa 7 do referencial geodésico, onde vocês podem observar que essa condição aqui só ocorre em P. Certo, pessoal? Porque se ela ocorresse em toda a variedade, se você tem que sair da zero, particularmente isso aqui implica que o gama IJK em P é zero. Se o gama IJK é zero em todos os pontos, a gente vai ter uma métrica que é flat, né? A métrica que é do RN. Aí a gente só existiria o RN no mundo para a gente trabalhar de métrica. Mas aí é interessante que essa condição aí você só consegue no ponto P e também ao longo de geodésicas. Você consegue também isso aí, mas você não consegue em toda a vizinhança. Certo, assim, aí tem um teorema divergente, aqui talvez mais alguma coisa mais de divergência. Uns exercícios de EDP aqui. E a gente chega na parte de curvatura, né? Em curvatura aí a gente faz as dúvidas na próxima aula de dúvidas, né? Próxima aula é aula normal, e aí na próxima vez que a gente for fazer uma aula de dúvidas aí, marcar, a gente faz, vocês preparam mais aí dúvidas. E a gente continua aí de curvaturas, pode também perguntar coisas anteriores também, mas aí a gente foca mais na segunda parte. Vou encerrar aqui.